Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu tô aqui pra falar sobre Macbeth do William Shakespeare. Se você gostar do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, não se esqueça de clicar em curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Uma das peças mais famosas do Shakespeare, ela é uma tragédia. Shakespeare escreveu tragédias, comédias e tragicomédias, além de poemas. Essa daqui é uma das tragédias mais famosas. Ela foi publicada pela primeira vez como transcrição da peça, porque lógico que Shakespeare escreveu e encenou essa peça diversas vezes. Ela foi publicada como transcrição em 1623 pela primeira vez. E o Shakespeare, ele era um escritor muito famoso na época em que ele viveu. A rainha gostava muito das peças dele e ele era não só famoso entre o pessoal da corte, mas também entre as pessoas comuns, entre os camponeses, que todo mundo ia assistir essas peças dele. Eram peças abertas, assim, você tinha que pagar, mas todos os estratos sociais estavam lá, todas as camadas sociais se mobilizavam para assistir essas peças porque ele era muito famoso. E então Shakespeare, ele escrevia, é a primeira coisa que eu já tenho que comentar sobre esse livro. Eu li ele em inglês, eu sei que tem traduções, mas eu não sei a qualidade das traduções, mas eu li em inglês. Ele escrevia em linguagem do povão, em linguagem mais simples para a época, mas hoje em dia, gente, é muito difícil de ler. Tanto que essa minha edição aqui não vai dar para vocês verem. Desse lado aqui tem o texto original e desse lado aqui, e sempre vai ser nesse esquema, todas as páginas, desse lado a gente tem explicações sobre palavras específicas, sobre o que está acontecendo, sobre contextos, enfim. A gente tem toda uma tradução, digamos assim, para a linguagem de hoje em dia desse lado. Então é bem complicado de ler, mas vale muito a pena. Então eu vou contar um pouquinho da história, sem dar spoilers, porque apesar de ser uma peça antiga, eu mesma não sabia quem era Macbeth. Eu não conhecia a história e foi muito legal ir sem saber muita coisa. Então, se for o seu caso, pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler. Macbeth vai começar a primeira cena com 3 bruxas. Essas 3 bruxas, elas vão falar sobre Macbeth, que é um personagem que a gente ainda não conhece. E vão falar sobre o destino dele, dizendo que vão encontrar com ele, etc. E logo depois a gente conhece o Macbeth. Ele tá no exército escocês. Naquele momento em que a história se passa, a Escócia estava em guerra. E ele é um soldado de um escalão um pouco mais alto. E ele tá com o Banquo, que é um amigo dele, que também é do exército. Então as bruxas encontram o Macbeth e começam a fazer diversas previsões, tanto para ele e algumas pro Banquo também. E pro Macbeth elas dizem que ele vai se tornar Thane of Cawdor, que eu não sei a tradução em português, mas é uma escala, uma posição mais alta no exército, e dizem que ele vai se tornar rei também. Então o Macbeth, ele fica bem mexido pensando nessas coisas, e ele envia uma carta para a esposa dele enquanto ele tá voltando para casa. A esposa dele, a Lady Macbeth, que é a minha personagem favorita da peça, ela recebe essa carta e ela é uma pessoa muito ambiciosa, então ela já começa a arranjar um jeito, entramar um plano de como fazer o Macbeth se tornar rei. E o jeito que eles encontram é fazendo um plano para assassinar o rei Duncan, que vai dormir, passar a noite na casa do Macbeth, logo no começo da peça. Vou falar só isso. Esse aqui foi o meu primeiro contato com Shakespeare, eu nunca tinha lido nada. Agora eu tô lendo A Tempestade também em inglês, vou comentar depois aqui no futuro com vocês. Eu gosto muito dessa peça. Como eu comentei, a linguagem é difícil, então foi preciso que eu voltasse, depois que eu lesse, eu voltasse a alguns trechos, eu tivesse algumas aulas na faculdade para eu conseguir realmente ver a linguagem, não só entender o que estava acontecendo, mas ver o trabalho estético de linguagem que o Shakespeare faz na peça. Porque apesar de ser uma tragédia, ele tem muita morte, é muito gore, gente. Mas ele faz todo um trabalho de linguagem excepcional. Então, se você for ler isso aqui em inglês e
como eu falei, é preciso ter um nível bastante avançado de inglês para conseguir se aventurar aqui nessa linguagem do Shakespeare. Se você for ler, provavelmente depois que você terminar, volta em alguns pontos, rever algumas passagens, porque o trabalho de linguagem é esplêndido, é excepcional. É uma das razões pelas quais o Shakespeare ele é um dos autores mais conhecidos e aclamados até hoje na literatura. Os personagens que a gente vai ter aqui são personagens históricos da Escócia, mas não é necessário que você conheça esses personagens, a história deles, para entender aqui, porque o Shakespeare ele vai pegar esses personagens. Então, existiu um Macbeth, existiu um Banquo, existiu um Rei Duncan, e ele vai pegar esses personagens e transformar construir uma história em cima disso. Não é um romance histórico, porque esse aqui não é um romance, mas é uma peça histórica, digamos assim. Essa peça ela tem muitas abordagens de como ela foi e ainda é tratada ao longo da história. Tem toda a questão do gênero, se a gente for, tem vários trabalhos que analisam as mulheres nessa peça, principalmente a Lady Macbeth, porque ela é uma personagem que muitas vezes, e eu acho injustamente, ela é vista como a única vilã da história, porque é ela que vai motivar, ela é uma pessoa muito ambiciosa, e é ela que vai motivar o Macbeth a matar o Duncan, porque o Macbeth ele vai passar por diversos momentos de dúvida, de não saber se ele quer fazer aquilo, e a Lady Macbeth fica, não, mas é necessário, você precisa fazer isso. E eu acho que sim, a Lady Macbeth, ela tem bastante culpa, ela não tá isenta de culpa aqui, ela não é uma pessoa boa, mas muitas vezes as pessoas falam como se a única pessoa que tivesse causado isso, e é uma das teorias de que Lady Macbeth e Macbeth são o mito, a história de Adão e Eva, e a Lady Macbeth como a Eva que vai ceder a todas essas tentações e vai incitar o Adão também. Então ela é vista como uma vilã. Mas o Macbeth, ele também ele não tá isento de culpa, ele que faz diversas atrocidades durante a história, e ele se torna uma máquina de matar e um monstro, e sabe? Ele não tá isento, e ele quis fazer. Pra mim, os dois, eles são diferentes expressões da loucura, porque a loucura é um tema muito recorrente aqui. Se você for analisar várias obras, a loucura ela é vista como uma punição, e os personagens eles vão gradativamente ao longo da peça se destruindo, até que a gente tem o final em que meio que as coisas voltam à ordem natural delas, porque também o destino era muito presente na cultura da época. Então, por que a gente vai caracterizar isso aqui como uma tragédia? Porque a gente tem um status quo das coisas, e esses personagens, no caso, Lady Macbeth e Macbeth, vão desfazer essa ordem das coisas, motivados pela ambição. É muito interessante notar que como o Macbeth ele se torna um ditador, porque ele de fato vai se tornar um ditador, as pessoas em volta dele e as pessoas do reino, elas têm muito medo o tempo todo do que pode acontecer, porque ele faz, como eu falei, diversas atrocidades. Então essa abordagem também é muito interessante da construção desse ditador. Os elementos sobrenaturais aqui, eles têm um papel bastante importante. De fantasmas, a gente vai ter a presença de diversas coisas que ao mesmo tempo você acredita, mas você também se questiona se não é loucura do personagem, porque eles vão estar imersos em muita loucura aqui dentro. Ninguém mais sabe o que é verdade e o que não é. Então, e a gente vai acompanhar o Macbeth, que é o personagem que vai ficar mais doido, de certa forma, dentro da peça. Então você já não sabe mais o que é da cabeça dele e o que não é da cabeça dele. Eu já falei um monte de coisa, tem muitas abordagens, muitos aspectos para serem analisados nessa peça, mas eu acho que eu teria que fazer um podcast de 3 horas para falar de mais coisas, e ainda assim eu não falaria de tudo que tem para ser analisado. Então assim, eu recomendo muito, muito, muito.
Tem uma adaptação na Netflix. Eu sei que tem algumas adaptações que estão no YouTube também. Alguns de filme, alguns de peça. Tem uma que eu fiquei com muita vontade de ver, que é uma peça da Broadway. Eu não lembro o nome agora, mas é uma peça que é imersiva. Então você entra no cenário e é como se fosse num prédio e você tem que transitar e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nos andares do prédio vão acontecendo histórias que são da adaptação do Macbeth. Eu não sei exatamente como que eles adaptam essa história, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que ficar transitando entre os andares pra poder entender o que tá acontecendo. Então eu tenho muita vontade de ver isso, se vai acontecer um dia, não sei. Mas eu acho essa adaptação muito legal. Na Netflix tem uma adaptação com o Michael Fassbender como Macbeth. Eu assisti. É bem... Porque assim, a peça, ela tem todo... Ela é mais lenta, ela tem todo um clima mais sombrio, sabe? E eles tentam adaptar isso e em alguns momentos é legal, em outros eu acho que ficou lento demais por ser um filme. Outra coisa que eles fizeram que eu achei meio... não sei, eles quiseram transpor algumas das linguagens do teatro pro filme. Porque aqui a gente vai ter muitos monólogos, solilóquios, enfim. Eu já fiz teatro e isso que eu vou comentar aqui é uma linguagem que é utilizada, uma técnica. Então, se o personagem tá aqui virado para outro personagem falando alguma coisa, ele tá conversando com esse personagem. Mas a partir do momento em que ele vira pro público, ele tá falando com ele mesmo. Isso é o pensamento dele, sabe? Então ele tá externando para que o público tenha noção do que ele tá pensando, mas aquilo é tudo dentro da cabeça dele, do pensamento dele. E eles tentam transpor isso pro filme, fica meio estranho em alguns momentos. Mas eu acho que vale a pena assistir. O texto não é exatamente igual ao texto da peça, mas tem diversas coisas que são semelhantes. E tem essa maldição no teatro que eu descobri, não da época que eu fazia, mas uma amiga minha que faz teatro hoje em dia. E ela me falou que o pessoal que faz teatro, principalmente se estiver dentro do local em que eles vão apresentar, as pessoas não gostam de falar o nome Macbeth. Pelo fato de que, quando foi uma das primeiras encenações da peça, o personagem principal, o ator que faz o personagem principal, ele pegou uma faca de verdade e não uma faca cênica, uma faca falsa. E ele esfaqueou o outro personagem, porque ele achava que aquilo era uma faca falsa. Então ele acabou matando uma pessoa enquanto estava tendo a peça. Então ficou toda essa maldição. As pessoas não gostam de falar o nome Macbeth dentro do teatro, porque eles acham que carregam uma aura ruim e coisas ruins acontecem quando se fala dessa peça. Quando eles têm que se referir a essa peça, eles falam aquela peça. Então... é só um fato inusitado que eu soube e que eu achei bem interessante para trazer aqui pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.